5 hábitos que destroem seus rins sem você perceber. Você sabia que seus rins são órgãos vitais que filtram seu sangue e removem toxinas do seu corpo? Se eles não funcionarem corretamente, podem surgir problemas graves de saúde. Nesse vídeo, revelaremos 5 hábitos silenciosos que podem estar prejudicando seus rins sem você perceber. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre a saúde dos rins, um tema importantíssimo que muitas vezes é esquecido. O primeiro hábito que muita gente abusa é o consumo excessivo de sal. Ele pode sobrecarregar os rins e aumentar a pressão arterial. O rim é responsável por filtrar o sangue, removendo toxinas e excesso de líquidos. O consumo excessivo de sal aumenta a quantidade de sódio no sangue, obrigando os rins a trabalhar mais para filtrá-lo. Esse esforço extra e constante pode levar ao desgaste e enfraquecimento dos rins ao longo do tempo. O sal também está relacionado à retenção de líquidos no corpo. Quando consumimos muito sal, os rins retêm mais água para diluir o sódio no sangue. Isso pode levar ao inchaço, especialmente nos tornozelos, pernas e nos pés, e até mesmo aumentar a pressão arterial. O sal também pode aumentar o risco de formação de pedra nos rins. O excesso de sódio no sangue aumenta a excreção de cálcio na urina, um dos principais componentes das pedras. E qual a quantidade ideal de sal que se pode consumir? Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se consumir no máximo 5 gramas de sal por dia, o que equivale a cerca de 1 colher de chá. No entanto, a maioria das pessoas consome muito mais do que isso, muitas vezes até mesmo sem perceber. Mas lembre-se, reduzir o consumo de sal é um processo gradual, que exige mudança nos hábitos alimentares. Comece com pequenas mudanças e vá ajustando a sua dieta aos poucos. Sua saúde renal agradecerá. O segundo hábito, tão ruim quanto o primeiro, é o consumo excessivo de álcool. O álcool, apesar de ser uma substância popular em eventos sociais e momentos de lazer, esconde um perigo silencioso para a saúde dos rins. O consumo excessivo dessa bebida pode trazer diversos danos a esses órgãos vitais, comprometendo sua função e colocando em risco a saúde geral do corpo. O consumo excessivo de álcool pode aumentar a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doenças renais. A pressão alta danifica os vasos sanguíneos dos rins e dificulta a filtração do sangue. O álcool é metabolizado no fígado e pode sobrecarregar os rins, levando à desidratação e ao acúmulo de toxinas. O consumo excessivo de álcool pode aumentar os riscos de doenças renais crônicas, pressão alta e até mesmo insuficiência renal. Modere o consumo de bebidas alcoólicas ou, se possível, elimine-o completamente da sua rotina. Mas quanto de álcool é considerado excessivo? O consumo excessivo de álcool é definido de forma diferente para homens e mulheres. Para mulheres, considera-se consumo excessivo mais de uma bebida alcoólica por dia, enquanto para os homens o limite é de até 2 bebidas alcoólicas por dia. Uma bebida alcoólica equivale a 350 ml de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou 45 ml de destilado. Uso de analgésicos. O uso excessivo pode trazer graves consequências. Os analgésicos, como ibuprofeno e paracetamol, são medicamentos comumente utilizados para aliviar dores e febres. Apesar de serem úteis em situações específicas, o uso excessivo desses medicamentos pode trazer graves consequências para a saúde dos rins, especialmente para pessoas com problemas renais pré-existentes. E como isso acontece? Os rins precisam de um fluxo sanguíneo adequado para funcionar corretamente. O uso excessivo de analgésicos, principalmente ibuprofeno e naproxeno, pode reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, prejudicando sua capacidade de filtrar o sangue e remover toxinas do corpo. Essa redução do fluxo sanguíneo pode levar a danos nos glomérulos, os minúsculos filtros dos rins, e aumentar o risco de insuficiência renal. Mas qual a quantidade se torna excessivo o uso de analgésico? O uso excessivo de analgésicos é definido de forma diferente para cada medicamento. É importante seguir as instruções do fabricante e não exceder a dose recomendada. Se tiver dúvidas sobre quanto tempo deve tomar um analgésico, consulte um médico ou um farmacêutico.
quarto hábito, a falta de sono. O sono é um processo biológico essencial para a saúde no corpo todo, incluindo os rins. Durante o sono, os rins descansam, se reparam e se restauram a capacidade de filtrar o sangue e remover as toxinas do corpo. A privação do sono, seja por noites curtas, insônia ou distúrbios do sono, pode prejudicar a função renal e aumentar o risco de doenças renais crônicas. A falta de sono pode aumentar a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doenças renais. A pressão alta danifica os vasos sanguíneos dos rins e aumenta a filtração de sangue. A privação do sono também pode aumentar a inflamação no corpo, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças renais crônicas. Mas quanto sono é necessário? A maioria dos adultos precisam de 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite. No entanto, a necessidade individual de sono pode variar. É importante ouvir o seu corpo e dormir o suficiente para se sentir descansado e revigorado. E o quinto hábito dessa lista, mas não menos prejudicial, é o sedentarismo. O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física regular. É um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Além de prejudicar o sistema cardiovascular, muscular e ósseo, o sedentarismo pode trazer sérias consequências para a saúde dos rins. A falta de atividade física pode aumentar a inflamação no corpo, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças renais crônicas. No caso de obesidade, esta é associada a um risco ainda maior de doenças renais crônicas. O excesso de peso coloca uma carga extra sobre os rins e pode prejudicar a sua função. O sedentarismo também pode agravar a doença renal pré-existente e aumentar o risco de progressão para uma insuficiência renal. A prática regular de exercícios físicos ajuda a controlar a pressão arterial, o peso corporal e os níveis de açúcar no sangue, todos os quais são fatores de risco para a saúde renais. Mas quanto exercício é necessário? Segundo o Centro de Controles e Prevenção de Doenças, recomenda que adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. É importante escolher atividades que você goste e que possa realizar de forma regular. Se você não está acostumado a se exercitar, comece com atividades leves e aumente a intensidade e a duração gradualmente. Convide um amigo ou familiar. Se exercitar com alguém pode ser mais divertido e motivador. Cuidar dos rins é fundamental para a saúde geral do corpo. Ao evitar os 5 hábitos ruins mencionados neste vídeo e seguir as dicas de saúde renal, você está protegendo seus rins e garantindo uma vida muito mais saudável e longa. E se você se preocupa com a saúde dos seus rins, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que eles também evite esses 5 hábitos. Inscreva-se no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.